Você reza essa oração desde criança, mas eu aposto que você não sabe qual é o sujeito desta oração aqui. Dica: não é o anjo. Olá, eu sou o professor Alceu e no vídeo de hoje a gente vai desatar o nó gramatical que nós temos nesta oração do Santo Anjo. E o que abordaremos nesta aula será a questão do sujeito e como ele nos ajuda a interpretar o nosso texto. Mas antes de irmos propriamente para o nosso texto, nós temos que ver dois pequenos detalhes para que nos ajudem na hora da nossa interpretação. Então preste atenção. O detalhe que a gente tem que dar uma olhadinha é sobre o sujeito. O detalhe que nós temos que olhar, temos algumas informações que são necessárias para a gente resolver o problema da oração do Santo Anjo. A primeira coisa que você tem que olhar é que o sujeito é sobre quem se diz alguma coisa. Grave essa informação. A segunda coisa é concorda em pessoa e número com o verbo. Terceira situação que você tem que olhar, que é a resposta da pergunta quem ao verbo. E o sujeito é composto por substantivo, nome, pronome, ou seja, aquilo que fica no lugar do nome, ou expressão substantivada. Não é nome, mas funciona como se fosse. Nosso exemplo rápido aqui para a gente ver como é que essas informações nos ajudam é desta forma. Vejam essa frase que eu coloquei aqui na lousa, que é Pedro comeu pão. O que você tem que fazer? O primeiro processo que você tem que fazer é encontrar o verbo. Se você não sabe o que é o verbo, tem uma aula minha aqui sobre verbo, você vai lá e dá uma olhadinha. Primeiro cara que a gente tem aqui, que é o nosso comeu. Comeu é o nosso verbo. A primeira coisa que eu tenho que olhar para ele é se ele está no singular ou no plural. No caso aqui está no singular. E em qual pessoa ele está. Se ele está na primeira, segunda ou terceira pessoa. O que eu quero dizer com primeira, segunda e terceira pessoa? Primeira pessoa sou eu. Eu não falo eu comeu. Eu falo ele comeu, ok? E ele comeu é terceira pessoa. Esse é um dos passos que a gente tem que fazer. Depois nós temos que fazer a nossa pergunta. Quem comeu? Provavelmente você vai falar que foi o Pedro. Mas eu tenho como confirmar que seria o Pedro? Temos fazendo da seguinte forma. Como o verbo está na terceira pessoa e está no singular, eu quero saber, a palavra Pedro eu posso trocar por ele. E ele é terceira pessoa e está no singular. Quer dizer que o verbo concorda em número e pessoa. Quer dizer que quem comeu realmente foi o Pedro. Logo, sabemos que Pedro que está praticando a ação de comer. É sobre ele que se conta alguma coisa e ele concorda em pessoa e número, então ele é o nosso sujeito desta oração. Mas presta atenção que eu tenho mais uma dica muito importante. Dica: o que você vai fazer? Você vai colocar sempre nesta ordem aqui, ok? Você vai colocar sujeito, verbo e complemento. Sempre nesta ordem. Isso vai nos ajudar a resolver o problema do Santo Anjo. Vamos lá então para a nossa frase do Santo Anjo, vamos descobrir quem é o nosso sujeito ali. Estou com a frase aqui então, agora do Santo Anjo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar o verbo. O verbo é confiou. Segundo processo que eu tenho que fazer é descobrir se ele está no singular ou se está no plural. É uma pessoa que confia ou mais de uma. No caso é uma, então ele está no singular. O outro processo que eu tenho que ver aqui para resolver o nosso problema é em qual pessoa ele está. Se é eu, primeira pessoa, eu falo eu confiou? Não, eu não falo assim, professor. Eu falo eu confiei. Eu falo ele confiou? Sim, professor. Eu falo ele. Então ele é a terceira pessoa do singular. Muito bem. E agora é o seguinte, já descobri que esse verbo está na terceira pessoa, e o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar uma palavra que eu possa substituir por ele ou ela. A palavra que a gente olhar aqui, por exemplo, se a gente olhar pro ti, não dá para substituir, porque o ti equivale a tu. O me também não cabe, porque o meu é igual a eu, mas eu tenho aqui a piedade divina. A piedade divina eu posso trocar por ela. E isso nos revela que ela está na terceira pessoa do singular. Lembrem que eu coloquei lá nas nossas dicas que o sujeito concorda com o verbo em pessoa e número. Temos aqui terceira pessoa singular e aqui também temos terceira pessoa singular. Isso nos revela no nosso contexto que quem está confiando é a piedade divina. Então a nossa frase vai começar a ficar desta forma. Lembra que eu coloquei para vocês lá a dica, colocar sujeito, verbo e complemento. Agora vamos colocar na ordem. Olha como ficou a nossa frase. A piedade divina confiou. A pergunta é quem confiou foi a piedade divina. Ela é o nosso sujeito. Mas confiou o quê? Confiou me. Quer dizer, confiou a mim. Para quem é que eu fui confiado? A ti. A ti quem? Com quem eu estou conversando. Ou seja, o Santo Anjo. Quer dizer, eu chamo o Santo Anjo para conversa e depois eu faço o pedido. Olha, anjo, já que a piedade divina confiou me para ti, então sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. É para isso que
que a gramática serve para nos ajudar a entender e ler os textos. Veja que agora ficou mais fácil da gente compreender. Nós sabemos agora quem é que está confiando, que é Deus, a piedade divina que está confiando e está confiando a mim para alguém. Logo, agora você não apenas decora, mas você faz uma leitura ativa através das lentes da gramática. E se você está gostando da aula, aproveite e se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Até a próxima!